E agora é a hora de você aprender sobre o Brexit. Brexit é a tradução para Britain Exit, ou saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então vamos recapitular aqui o que é a União Europeia primeiro. Ah, professor, vamos lá? Vamos lá. Então quando eu falo de União Europeia, eu estou falando de um bloco econômico. Ele surge mais ou menos após a Segunda Guerra Mundial, com a intenção de começar um processo de integração do globo. Ele não começa como União Europeia, ele vai galgando espaço, e aí ele se transforma no bloco econômico mais evoluído do mundo, aquele bloco que conseguiu atingir a última etapa, né? Seria aquela etapa onde eu passo a ter ali uma união econômica e monetária. Então, eu passo a ter uma única moeda, o euro, a zona do euro, entre todos os países membros. Eu passo a ter também uma câmara decisória comum. Então, obviamente, os países continuam mantendo as suas prerrogativas, mas tem uma Câmara Europeia que vai tomar decisões pelo bloco, pela União Europeia. Também vai haver a liberação do espaço territorial, chamado espaço Schengen, onde os países membros as pessoas dos países membros podem transitar livremente desse espaço Schengen. Há também a permissão para o livre trânsito de mercadorias, pessoas e serviços. Então a União Europeia chega naquilo que seria o objetivo de todos os blocos econômicos, que é realmente gerar uma integração entre os países membros definitiva. Só que o Reino Unido nunca entrou 100% na União Europeia. Então, o Reino Unido sempre teve um pé atrás, e aí lembrando que o Reino Unido lá abarca País de Gales, abarca a Irlanda, vai abarcar também a Escócia, né, além da Inglaterra, e aí o Reino Unido nunca entrou 100%. Então, por exemplo, o Reino Unido nunca deixou de adotar a sua Libra, a Libra esterlina, que era a sua moeda, para adotar o euro. Também havia certas restrições, gaguejei, em relação à questão do espaço Schengen, por aí vai, né? Então, no dia 23 de junho de 2016, vai haver um referendo, que é uma votação da população para tomar uma decisão, né, para indicar uma decisão do governo. Quem chamou esse referendo foi o primeiro-ministro, David Cameron. Não esquece que o Reino Unido, né, é uma monarquia parlamentarista. Então tem o chefe de Estado, que é a rainha, ainda é, né, que vai ser substituída pelo rei Charles. E a gente tem o chefe de governo, que é o cara que vai tomar as decisões efetivamente, tá? Que é o primeiro-ministro. Então a gente tem aqui o primeiro-ministro, o David Cameron, que vai ser contra o Brexit. Por que ele chama, então, um plebiscito, né, um referendo, para falar sobre o Brexit? Porque ele tinha ali queria se fortalecer politicamente. Então a ideia dele era o quê? Chama o referendo, ganha o referendo e fica fortão, certo? Deu errado, né? Então o que aconteceu? O David Cameron perde o referendo. Então 17,4 milhões de pessoas, cerca de 51,9% da população do Reino Unido, vai votar pela saída do Reino Unido da União Europeia. A votação ela fica meio assim, o País de Gales vota em peso para sair, na Irlanda vota para sair, a Escócia vota para ficar, a região mais centralizada da Inglaterra, a região de Londres ali, vota para ficar, a região mais interior vota para sair. Por quê? Porque havia uma perspectiva ali em relação às perdas econômicas. Então a população havia sido bombardeada, né, sobretudo, inclusive, com questões relativas às redes sociais, e aí entra a questão da Cambridge Analytica e por aí vai, que vão direcionar, né, a opinião pública para entender que os imigrantes eram nocivos para o Reino Unido, que participar dos acordos econômicos era nocivo. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, tá? Me perdi aqui, mas em algum lugar aqui a gente vai falar disso. E que era importante sair. Então, as regiões mais cosmopolitas votaram para ficar. Só que a maioria votou para sair. O que aconteceu? O David Cameron falou, olha, não tenho capacidade de tocar o Brexit. Porque não é simplesmente pega e sai. Você precisa fazer uma série de acordos internos e externos para que você possa abandonar o bloco. Então, uma série de medidas, como, por exemplo, deixar de estar na zona de livre comércio, como, por exemplo, deixar de estar na zona de livre circulação de pessoas e mercadorias. Então, esses acordos, eles precisavam ser tocados pelo primeiro-ministro. Aí o David Cameron fala, James Cameron é outro. O David Cameron fala, não posso tocar isso porque não acredito no Brexit. E renuncia ao cargo de primeiro-ministro. Entra a conservadora Theresa May. Então, havia um prazo para que eles tomassem a decisão e conseguissem fazer todos os acordos e as negociações para sair da União Europeia, para realizar o Brexit. Só que a Theresa May não vai conseguir, tá? Então, o Reino Unido estava na União Europeia desde 1973, tá? Mas ainda fora da zona do euro.
Então, seguindo o artigo 50, que era o artigo da União Europeia que dizia, olha, quer sair? Beleza. Tem que comunicar ao Conselho Europeu e dizer que vai sair e apresentar a proposta de saída, que é essa aí que tem que ser negociada. Então a Theresa May entra e começa a negociar. Ela vai tentar três tentativas, redundante, mas ela vai emplacar 3 tentativas de saída, que vão ser rejeitadas pelo próprio Conselho ali do Reino Unido. A Theresa May então vai falar, olha, não deu pra mim, renuncia também. Entra no lugar dela um conservador, o Boris Johnson. Vocês já devem ter visto a fotinho do Boris Johnson, né? É bem parecido com o Trump, só que na versão inglesa, tá? O Boris Johnson começa então a se movimentar, consegue aprovar a saída. Então aqui eu trouxe os motivos pelos quais houve essa tentativa de saída e ela se efetivou. Então a ideia de que os fluxos migratórios eram negativos, que eu falei para vocês, olha, o Reino Unido não pode receber imigrantes, eles pioram a nossa nação, então é um discurso bem xenofóbico mesmo. O desequilíbrio econômico entre as nações, não esquece que a partir de 2008 a União Europeia vai ter alguns países que vão entrar em crise, os chamados PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que vão ter problemas econômicos, e aí a União Europeia vem, ajuda esses países a se reerguerem, aí o Reino Unido diz, não é justo. Como é que esses caras que estão em crise por culpa deles estão recebendo dinheiro da União Europeia, que é o nosso dinheiro? Tá? Então esse argumento também pegou muito forte nas pessoas. E a ideia de que, olha, a gente não quer mais participar do espaço Schengen, a gente não quer essa livre circulação de pessoas, a gente não quer que imigrantes que cheguem na Itália venham para cá, para o Reino Unido. E aí, então, há toda essa movimentação, aprova-se o Brexit, então recapitulando, sai o David Cameron, entra a Theresa May tenta 3 vezes, não consegue, vem o Boris Johnson e consegue a saída. Quais são as consequências, então, para o Reino Unido? Já durante a negociação, as pessoas no Reino Unido começaram a perceber que talvez não tenha sido a melhor ideia. Por quê? Porque saindo da zona de livre comércio, o Reino Unido perde todas as prerrogativas de comercializar com todos os países membros da União Europeia. Então, ele limita o seu mercado. Agora ele vai ter que fazer acordo com todo mundo, individualmente falando. Só que os países da União Europeia negociam em bloco. Quer dizer, queimou pontes, né? Além disso, houve aumento da inflação, certo? Houve uma recessão econômica, a libra esterlina por si só não conseguiu manter a economia funcionando. Então, já começou aí uma série de críticas em relação ao Brexit. Além disso, havia a necessidade do pagamento de 170 bilhões de reais. Eles não conseguiram cumprir o prazo de saída, conseguiram uma prorrogação e aí conseguiram então fazer o processo de saída, ou seja, concluir o Brexit ou a saída do Reino Unido da União Europeia. Fechou? Dito isso, eu deixo um beijo grande no coração, vamos junto até o dia do Enem, tamo aí pro que vocês precisarem. Tchau, tchau.